Então hoje nós vamos tratar quem é esse animal que aparece em Daniel capítulo 7, versículo 4, na forma de um leão. Muito bem. O leão, em Daniel capítulo 7, versículo de número 4, nós percebemos que vai se tratar da Babilônia. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 25, versículo de número 11, que Deus havia entregado a nação de Judá nas mãos dos babilônicos. E é esses babilônicos que vão começar a dominar. Vamos ao texto bíblico em Daniel capítulo de número 2. Daniel capítulo de número 2, para nós sabermos aqui. Você que tem a caneta, o seu lápis na casa, que está nos ouvindo, pode estar anotando para depois você estar respondendo também para quem perguntar para você. Quando Daniel ele tem um sonho de uma estátua, nós percebemos que Daniel ele vai interpretar esse sonho. Daniel capítulo 2 e o verso de número 32. Daniel capítulo 2 e versículo 32, que diz o texto: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então nós vemos que essa estátua, a cabeça representa também a Babilônia. Quando nós vemos que Nabucodonosor ele vem em direção a Jerusalém, durante o reinado de Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém por pelo menos 3 vezes. No ano 606 a.C., ele vai levar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pelo menos 10.000 judeus vão ser levados para a Babilônia, para servirem na Babilônia. Nós percebemos que ele leva para a Babilônia para ensinar os costumes da Babilônia lá, para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e aquele povo vai ser tirado da sua terra. Só que Deus havia alertado, Deus havia advertido esse povo. Em Jeremias capítulo 25 e verso de número 11, o profeta Jeremias ele vai dizer: e servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então eles haviam sido alertados, mas eles não obedeceram. Então Deus permitiu que esse povo fosse levado para a Babilônia durante 70 anos, conforme o texto de Jeremias capítulo 25 e o verso de número 11. Ali no ano 606, para nós irmos mais a fundo, Nabucodonosor ele vai ter uma batalha chamada Batalha de Carquemes, aonde ele vai travar uma guerra de 3 anos com o Egito. Então Nabucodonosor ele vai perceber que quando ele tem essa batalha, vai ser um impedimento para ele chegar até Jerusalém. E quando ele chega até Jerusalém, nós percebemos que ele recebe a notícia de que seu pai Nabopolassar havia falecido. Então ele tem que retornar para a Babilônia. E retornando para a Babilônia ali, então, ele envia seus generais que trazem cativos na primeira leva esses judeus. A segunda leva vai ser no ano 597 a.C., aonde foram levados milhares de cativos, deixando apenas o povo pobre de Judá. Ali no ano 597 você vai ver também que o profeta Ezequiel ele vai ser levado e vai ser
colocado lá no rio Quebar. E a terceira leva vai ser no ano 586 a.C., deixando o rei Zedequias sem muita resistência a Jerusalém. Cai o templo que foi construído por Salomão e ele vai ser reduzido ao pó. Então, 3 vezes foi sitiado Jerusalém, em 3 etapas: 606, 597 e 586. São 3 anos em ordem ascendente, né, até a vinda de Cristo. A visão de Daniel, capítulo 7, versículo 2 ao 8, ela vai tratar acerca de um leão. E esse leão, ele representa aqui a Babilônia. As asas do leão, elas vão representar a velocidade. A velocidade como o Império Babilônico ele começa a conquistar tudo. Porque Deus havia permitido que a Babilônia dominasse os povos daquela época. Quando a palavra mares aparece ali no texto de Daniel capítulo 7, versículo de número 4 pelo menos, mares, na linguagem simbólica ali, representa povos, pessoas, reinos. O reino babilônico ele vai chegar ao fim em Daniel capítulo de número 5 e versículo de número 5. Vamos ao texto bíblico. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então o Império Babilônico ele vai chegar ao fim quando Belsazar ele vai fazer um banquete. Ele vai convidar os seus amigos e vai fazer uma festa. E ali ele vai pegar as taças que foram trazidas do templo de Jerusalém, 5.400 taças. E nesse banquete, usando as taças que eram do templo de Salomão, ele vai pegar e começa a se embriagar. E ali vai chegar o fim do reinado babilônico. Quando nós percebemos que em Daniel capítulo 5, versículo 25 e 28, o texto vai falar conosco o seguinte: mas há nos céus um Deus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, rei, na cama, subiram os teus pensamentos. O que há de ser depois disso? Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então nós vamos tratar aqui que quando Belsazar ele assume, ele vai assumir no lugar de Nabucodonosor. Havia dado uma doença chamada licantrofia em Nabucodonosor, que é uma doença aonde faz o homem parecer um lobo. Ele pensa que era um lobo. Deus havia advertido o profeta Daniel para que alertasse Nabucodonosor. Nabucodonosor estava alertado. Só que quando ele tem um sonho e ele percebe que nesse sonho há uma árvore que é cortada e seus frutos caem no chão, nós percebemos que ali ele foi advertido. Ali o Senhor falou com ele para que ele não se exaltasse. E um dia na Babilônia, Nabucodonosor olhou para os jardins suspensos. Nabucodonosor olhou para a grandeza da Babilônia, para a grandeza do seu reino, e ele se esqueceu que Deus havia determinado ele como rei, que Deus havia permitido que ele trouxesse cativos alguns da linhagem de Judá lá, pelo menos 10.000 homens.
E quando tomou conta a soberba de Nabucodonosor, ele vai ser acometido por essa doença chamada lincantropia, que fez ele ficar 7 tempos como um animal. Literalmente, ele ficou 7 tempos pensando que era um lobo. Por isso que ali vai assumir Belsassar. E Belsassar vai assumir ali, e quando ele fez aquele banquete, aquela festa, pegou as taças do templo e colocou ali para fazer aquela festa, uma mão misteriosa aparece e decreta o fim do reinado babilônico e o fim do reinado do leão, que é a Babilônia. Ali ele vai perceber que uma mão misteriosa escreve Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que quer dizer o seguinte: contado foram os teus dias, pesado foste na balança e fosse achado em falta. O teu reino será entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Ciro, que era dos medos e os persas, ele vem fazer guerra com a Babilônia. Só que a Babilônia era uma cidade fortificada, era uma cidade grande. Então não tinha como entrar na Babilônia. A Babilônia ela era cercada por muralhas. 500 torres de vigia existiam para cercar a Babilônia. Então era impossível o homem entrar na Babilônia. Só que Belsassar não sabia que iria existir 2 desertores, chamados Gobrias e Gadaras. Esses 2 desertores, eles vão trair a confiança de Belsassar e vão ir até o encontro de Ciro, ali de Dário, melhor, e vão passar as informações de como eles deveriam fazer para entrar, para invadir a Babilônia. E nós percebemos que a Babilônia ela tinha um único defeito, que era um rio que passava por baixo das muralhas da cidade. Então ali, quando o Ciro ele vai invadir a Babilônia por baixo das muralhas, ele vai mudar o curso da água para que o rio se secasse e o seu exército entrasse pelo curso do rio seco. Então, rapidamente eles começam a montar esse plano, essa estratégia, e ali eles começam a tramar como iriam invadir a Babilônia. E com essas informações que Gobrias e Gadaras havia passado para eles, eles conseguem mudar o curso do rio e invadir a Babilônia por baixo das muralhas fortificadas. Para você ter uma ideia, a Babilônia ela tinha 500 quilômetros quadrados, uma muralha de 104 metros de altura e 250 torres de vigias, de homens, de soldados que vigiavam, que cuidavam ali o tempo todo para que não sofresse um ataque. Só que naquela noite Deus havia permitido que a Babilônia e que o reino babilônico chegasse ao fim, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas e de todas as nações. Então você que me ouve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a escatologia ela é tratada assim, desta maneira. Neste resumo que eu fiz essa noite para você, você vai compreender que o reino babilônico ele chegou ao fim. Chegou ao fim o reinado babilônico. O leão com 2 asas já não existiria mais, porque naquela noite Belsassar seria morto. Belsassar foi morto e ali o reino dele foi entregue aos medos e aos persas.
E por que foi entregue aos medos e aos persas? Ora, simplesmente porque Deus havia decretado que eles serviriam 70 anos ali, fora da sua terra, fora de Jerusalém. É por isso que você vê quando Daniel ele orava 3 vezes ao dia com as mãos levantadas em direção a Jerusalém, porque ele estava fora da sua terra. Os historiadores que nós usamos para relatar hoje sobre essas informações sobre Gobrias e Gadaras é Heródoto e Xenofonte, que foram historiadores da época. Então, ali se encerrou o primeiro reinado do leão de Daniel, capítulo 7 e versículo 4. E também a Babilônia é representado a cabeça de ouro lá em Daniel, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, você vai ver que a Babilônia ela é representada pela cabeça de ouro. E você vai ver que o interessante do estudo da escatologia nos próximos estudos, hoje nós estamos encerrando aqui esse estudo,